Capítulo 3. Título: A anatomia de um controlador. Parece mais fácil ser Deus do que amar Deus. Mais fácil controlar pessoas do que amar pessoas. De Henry Nouwen. Stephen Fagan sempre precisou estar no controle. Quando comprou uma casa que necessitava de grandes reformas, ele mesmo supervisionou a obra. Ele ordenava que sua segunda esposa, Bárbara, dissesse "eu te amo" sempre que ele ligasse. Exigia também que ela ficasse na janela da frente todos os dias e acenasse até que ele saísse da vista dela. Era tudo parte de seu mundo cuidadosamente construído, um universo de controle compulsivo que começou a ruir na primavera de 1998. Foi então que Fagan foi preso em sua mansão em Palm Beach sob acusação de sequestro, em 1979, de suas filhas ainda bebês, frutos de um casamento anterior seguido de um divórcio complicado. Embora Fagan afirmasse que resgatara suas filhas de uma mãe negligente, tanto a primeira como a segunda esposa afirmaram que Stephen era um controlador que foi muito, muito longe. É difícil argumentar contra essa opinião. Quem não concordaria que Stephen Fagan era um controlador categórico, sem mencionar um completo psicopata? Não é preciso ser um psicólogo para ver que as tendências controladoras dele estavam bem fora de controle. Todos os sinais estavam presentes. A maioria dos controladores, entretanto, aqueles com quem eu e você convivemos, não é nem de longe tão óbvia. Mesmo assim, se você souber pelo que procurar, os controladores se tornaram relativamente fáceis de serem encontrados. Subtítulo: As 10 principais características de um controlador. Neste capítulo, examinaremos cuidadosamente as características mais comuns dos controladores, estejam elas bastante evidentes ou escondidas mais sutilmente por baixo da superfície. É natural que a característica mais óbvia e abrangente dessas pessoas seja o desejo desesperado de estar no controle. Todavia, há mais nesse desejo do que os olhos podem ver. A maioria dos controladores é obnóxia, obstinada, invasiva, obsessiva, perfeccionista, crítica, irritadiça, exigente, rígida e intolerante. O obnóxio. Controladores são frequentemente obnóxios. Esta palavra vem do latim noxious, que significa nocivo. Muitos controladores causam danos e prejudicam praticamente todos os relacionamentos em que estão por causa de seus modos controladores e destrutivos. Tim, um novo professor recém-formado na pós-graduação, é um bom exemplo disso. Eu o observei por quase 4 anos na universidade onde dou aula. Com o desejo de causar boa impressão ao reitor e aos seus colegas, Tim fazia todos os esforços para cumprir a descrição de sua função ao pé da letra. Ele sempre chegava às aulas bem antes da hora, empenhava-se para orientar os alunos fora de classe, comparecia a todas as reuniões do corpo docente e fazia anotações meticulosas na ata. Publicava artigos respeitáveis em revistas importantes, oferecia serviços voluntários à comunidade e apresentava relatórios trimestrais de suas realizações ao reitor. Tim era um acadêmico exemplar e um professor excelente. Porém, possuía um problema. Ele esperava que todos ao seu redor, até mesmo os membros mais antigos do corpo docente, fizessem as mesmas coisas que ele. Nunca escondia suas opiniões e sentia-se obrigado a destacar o ponto fraco de seus colegas, além de fazer sugestões de como eles poderiam melhorar. Certa vez, ele me disse de modo muito claro que eu estaria desrespeitando meus alunos se não usasse gravata nas aulas. Por vezes, citava regras e regulamentos do manual do corpo docente de forma literal, a fim de mostrar que os outros não estavam fazendo o melhor que podiam. Ele era defensor de uma conduta adequada nas reuniões,
frequentemente ferindo o sentimento dos outros com seu desejo de seguir o manual de regras de Robert. E, como se não bastasse, Tim se referia frequentemente a afirmações casuais feitas por seus colegas professores em alguma reunião anterior que ele registrava em seu caderno e depois lhes mostrava como estavam sendo inconsistentes ou equivocados. Em suma, Tim era um controlador, e sua qualidade mais notória era ser obnóxio. Ninguém, mas ninguém parecia gostar de sua companhia. Caso você esteja perguntando-se, Tim, que não é seu nome verdadeiro, nunca chegou a ser professor titular. Seus colegas rejeitaram seu requerimento de imediato, apesar de sua longa lista de realizações profissionais, por causa de sua ausência de coleguismo. O relatório de demissão poderia tranquilamente ter afirmado, mas nem de longe tão educadamente o fez, que ele era um controlador obnóxio que não se dava bem com os outros. Ninguém teria discordado. O obstinado. Um garotinho estava na varanda dos fundos brincando, um tanto rudemente, com seu gato relutante. Quando começaram a fazer muito barulho, a mãe do garoto ouviu e gritou: "Johnny, você está puxando o rabo do gato?" "Não, mamãe", disse o garotinho. "Só estou segurando o rabo. O gato é que está puxando." Os controladores são bem parecidos com Johnny. Se alguém sugerir uma nova maneira de fazer algo, por exemplo, eles resistem impetuosamente à sugestão, agarrando-se ao modo como querem que as coisas sejam feitas, sem importar o tamanho do tumulto que sugere. Teimosos é outro termo para descrevê-los. Conheço um controlador que se agarra à sua opinião como um pitbull segura um osso. Não importa quão ilógico seja seu argumento ou quão insignificante seja seu propósito, ele não abre mão. Faz parte do código de leis do controlador. Nunca, nunca, nunca ceda. Esse indivíduo, por exemplo, pode facilmente passar vários minutos corrigindo uma história que você está contando, porque ele está convencido de que, quando você disse que algo aconteceu em uma segunda-feira, na verdade, aconteceu em uma quarta-feira. E não importa se isso não faz absolutamente nenhuma diferença na história. Ele quer estar certo. Mesmo se você protestar com estardalhaço, ele não abrirá mão de sua opinião, até que você ceda ou desista. Uma vez que as pessoas controladoras obstinadas tenham estabelecido algo como objetivo, propósito ou meta em particular, não há argumento que possa dissuadi-las. Ceder está fora de questão. Elas estão certas e todas as outras estão erradas. Ponto final. Fim da discussão. O teólogo do século XIX, Henry Ward Beecher, deve ter pensado em controladores obstinados quando disse: "A diferença entre perseverança e obstinação é que aquela vem de um forte irei e esta de um forte não irei." O invasivo. Certa vez, aconselhei um homem que crescera com um pai controlador, o qual queria saber tudo sobre a vida do filho: aonde ia, com quem estava, o que estava lendo e como gastava seu dinheiro. Contudo, o controle do pai ia além disso, pois regularmente vasculhava o quarto do filho, fazendo um levantamento cuidadoso de seus pertences e bisbilhotando sua mochila e as gavetas da escrivaninha. Assim como esse pai, a maioria dos controladores tem pouco respeito pela privacidade alheia e frequentemente xereta em áreas que não são de sua conta. Alguns controladores não demonstram sua característica invasiva bisbilhotando os pertences de outra pessoa, mas metendo-se na vida pessoal delas. "Quanto você pagou por esse relógio?" pergunta com atrevimento. "É verdade que seu irmão pode estar prestes a perder o emprego?" Ou: "Diga-me o que está acontecendo entre você e seu marido. Percebi que vocês não estão mais sentando juntos na igreja." Sondar, investigar, inspecionar, procurar. Alguns controladores fazem o que for preciso para obter informações pessoais ou particulares que não são de sua conta.
Falando em igreja, já vi alguns controladores piedosos que disfarçam sua intromissão com discursos religiosos, porque o Senhor colocou você em meu coração. É possível que perguntem como uma maneira de obter fofocas. Ou, quero orar por você, mas preciso saber o que está realmente acontecendo em sua vida. Não que todos os irmãos preocupados estejam tentando invadir sua privacidade, mas os controladores com frequência saem do controle em sua necessidade de saber da vida alheia. Estratégias e técnicas invasivas vêm em todos os tipos e tamanhos, mas, seja qual for a forma que assumam, você pode ter certeza de que controladores invasivos experientes já usaram a maioria. Por quê? Porque informação é poder, e quanto mais poder os controladores têm, melhor se sentem. Portanto, eles escavam e metem-se na vida das outras pessoas, invadindo locais onde todos nós colocamos placas de particular ou entrada proibida. Porém, os controladores acham que essas placas não se aplicam a eles. O obsessivo. Recentemente, um amigo me contou sobre uma experiência que teve em um almoço com dezenas de líderes empresariais. Eles haviam se reunido para ouvir um economista famoso que daria uma palestra sobre a recessão. Em um grande quadro, o palestrante fez um ponto preto no meio e perguntou a um homem na fileira da frente o que ele via. Este respondeu prontamente: um ponto preto. O palestrante perguntou a mesma coisa a todos. Um por um, todos responderam: um ponto preto. Com calma e ênfase intencionais, o palestrante andou de modo pensativo de um lado ao outro do pequeno tablado e disse: sim, há um pequeno ponto preto, mas nenhum de vocês mencionou a grande folha de papel branco onde ele está. O palestrante, então, subiu na tribuna, recolheu suas anotações, disse obrigado e sentou-se. Meu amigo disse que a sala ficou surpreendentemente silenciosa por alguns momentos, enquanto o palestrante tomava seu assento, e o anfitrião, que estava sentado no tablado, olhava em volta, agitado, sem saber o que fazer em seguida. Então, uma pessoa no fundo começou a aplaudir, e mais outra. Logo, todos os empresários na sala estavam batendo palmas para o palestrante. O que ele lhes ensinara a respeito da recessão? Que você precisa ter perspectiva. Você não pode concentrar-se em algo pequeno ou em um breve momento. É preciso ver o panorama e colocar as coisas no contexto. A mensagem desse arrojado palestrante era simples, mas profunda. É uma lição valiosa para todos, mas desperdiçada por praticamente todos os controladores, uma vez que a maioria deles não está interessada no panorama. Eles quase sempre se concentram em algum detalhe que os impede de ver qualquer outra coisa. É possível que suspeitem de que algo está errado em um relacionamento, por exemplo, e então tornam-se obcecados por todas as nuances das conversas e pelos gestos involuntários que a outra pessoa faz. Eles parecem não conseguir focar-se em qualquer coisa além da possível falha no relacionamento. No trabalho, é possível que os controladores se concentrem exclusivamente em um problema específico, o que os faz perder de vista outras questões mais importantes. Eles podem tornar-se tão consumidos pelo espaço que os arquivos antigos estão tomando, por exemplo, que não começam o trabalho que têm a fazer porque estão ocupados demais, tentando convencer todos de que algo precisa ser feito para eliminar aqueles arquivos. Ou então, podem temer que a próxima avaliação de seu desempenho lhes dê notas inferiores à máxima, e eles passam a ficar obcecados com a possibilidade e as repercussões de uma avaliação ruim, o que pode nem ocorrer. Controladores obsessivos se tornam obcecados por todas e quaisquer coisas. O comentário espontâneo de alguém, um engano na farmácia, o lugar onde as pessoas estão sentadas a uma mesa de reunião, os amigos do filho, um comentário que disseram semana passada a um sócio pelo telefone
e assim por diante. Qualquer coisa pode tornar-se seu ponto preto, enquanto perdem a perspectiva e negligenciam o panorama. Aldous Huxley, autor britânico, resumiu tal característica obsessiva desta forma: determinação cai bem para vacas ou babuínos, em um animal que afirma pertencer à mesma espécie de Shakespeare. Ela é simplesmente deplorável. O perfeccionista. Ouça atentamente e você escutará controladores dizendo, em voz baixa: "Não acredito que fiz isso. Que idiota!" Eles se repreendem por não terem conseguido fazer com que tudo fosse exatamente do jeito que queriam. "Não acredito que esqueci meu celular. Por que não me preparei para a chuva? Eu deveria saber que o banco fecharia cedo hoje." Todos nós nos frustramos de vez em quando porque algo estragou nossos planos, mas um controlador perfeccionista típico não consegue deixar isso para lá. Se o banco está fechado, quando achava que estaria aberto, ele se pune ou fica bravo com o banco e concentra os pensamentos em como acabou de jogar fora um dia inteiro. "Eu realmente preciso depositar este dinheiro hoje", os controladores podem dizer. Então, fazemos a pergunta lógica: "Você deu um cheque que pode voltar por não ter conseguido fazer o depósito?" E eles respondem: "Não, não. Eu só queria tirar isso da minha lista de coisas para fazer e tinha certeza de que o banco estaria aberto. Por que não consegui lembrar que ele já estaria fechado a esta hora?" Os controladores exigem perfeição de si mesmos e de todos. Poucas coisas são boas o suficiente. Se você convive com controladores perfeccionistas, sabe muito bem disso. Ademais, seus modos perfeccionistas estabelecem padrões com os quais você nunca concordou em viver. Pode não ser importante para você que as almofadas do sofá tenham de estar alinhadas no canto da maneira tal, mas isso importa para eles, e é melhor que você descubra isso. Ou talvez você pouco se importe se o indicador de gasolina do carro de sua família desça da metade, mas você aprendeu que seu cônjuge controlador não gosta disso. Portanto, você se obriga a completar o tanque quando percebe o ponteiro vermelho indo em direção à marcação de tanque vazio. Você faz isso e inúmeras outras coisas para satisfazer o controlador perfeccionista. Eu amo que o escritor francês François Fenelon disse sobre a perfeição: "Somente a imperfeição reclama do que é imperfeito. Quanto mais perfeitos somos, mais brandos e serenos nos tornamos em relação aos defeitos dos outros." Como controlador perfeccionista em recuperação, confesso que levo essas palavras a sério. O crítico. Sempre fiquei intrigado com pessoas que vivem de crítica. Como saem impunes de algumas coisas que dizem? Críticos de cinema, por exemplo, podem desaprovar um filme que acaba tornando-se um sucesso de bilheteria e sua reputação não é sequer denegrida. Em um recente voo de uma ponta a outra do país, com destino a Washington, D.C., li uma crítica literária que reprovava completamente os esforços do autor. Os comentários do crítico me deixaram curioso. Então, durante minha parada em Chicago, corri para a livraria do aeroporto e li as primeiras páginas. Fui cativado. Comprei o livro e diverti-me muito com ele durante o resto do meu voo. Conforme disse, sempre fiquei intrigado com os críticos profissionais. Na verdade, criei o hábito de colecionar críticas negativas. Uma de minhas favoritas é a da produção original de Bonita e Valente, da Broadway, em 1946. Um crítico escreveu: "A partitura de Irving Berlin não é musicalmente empolgante nem melodiosa." Entretanto, Bonita e Valente acabou tornando-se o maior sucesso dos palcos de Irving, tendo mais de 1.000 atuações na Broadway e popularizando hits como There's No Business Like Show Business e Anything You Can Do. Quando Um Violinista no Telhado foi lançado, um crítico respeitado disse:
Parece claro que isso não é um hit de sucesso. Contudo, ela se tornou a terceira peça a ficar em cartaz por mais tempo na história da Broadway. Quando o filme E o Vento Levou chegou aos cinemas, um crítico o resumiu dizendo: "Nunca algum filme sobre guerra civil produziu qualquer centavo." E, em 1974, quando Ronald Reagan se preparava para o papel principal em um filme, no qual seria o presidente dos Estados Unidos, um crítico disse: "Reagan não tem aparência de presidente." Com certeza, esses críticos perderam o emprego, certo? Dificilmente. Ao que parece, ser crítico, mesmo quando sua crítica é injusta ou equivocada, não causa tanto dano assim. É apenas parte do trabalho. Porém, quando ela não é solicitada e vem de um controlador que não recebe nada por isso, pode ter certeza de que haverá danos. Qualquer um que tem de viver ou trabalhar com um crítico que não recebe salário para ser assim, sabe o que quero dizer. Os controladores podem ser um grupo dentre os mais dolorosamente críticos que você conhecerá na vida. Parece que não conseguem manter seus comentários críticos para si e extravasam seus julgamentos com a mesma facilidade com que um crítico profissional reprova um filme. A questão é, por quê? Por que os controladores impõem seus comentários críticos de modo tão franco? Sendo eu mesmo alguém propenso a tecer comentários críticos, direi a você o motivo. Os controladores costumam achar que suas críticas tornarão alguém ou algo melhor, de alguma forma. Claro, elas nunca tornam, mas isso não os impede de tentar controlar por meio da crítica. Esses sapatos pretos não combinam muito com sua roupa, talvez diga uma controladora. Você ficaria mais bonita usando sapatilhas marrons com essa saia. Naturalmente, a amiga porá os sapatos marrons. Ou então, no caso de um casamento: "Estou com vergonha de parar em frente à nossa casa por causa da quantidade de mato em nosso gramado." Pode dizer uma esposa controladora ao marido. Adivinha quem vai direto trabalhar no quintal? Se você está intrigado com esse traço dos controladores, não se admire mais, pois a crítica é uma excelente ferramenta para fazer com que as pessoas ajam de acordo com a vontade deles. O irritadiço. Mal-humorada e briguenta, melindrosa e impaciente. Esses são os tipos de palavras que surgem na mente das pessoas para descrever Roberta. Ela trabalha com uma grande corretora fora de Houston. É bem-sucedida, muito bem-sucedida. Por 3 anos consecutivos, Roberta foi a maior agente de vendas na cidade. Como ela conseguiu isso? Trabalhando mais tempo e com mais afinco do que quase todos os outros. Ela também é uma controladora confessa que fiscaliza todos os aspectos das vendas que faz, tanto para o comprador como para o vendedor. Ela não permite que ninguém em seu escritório cometa um erro que reflita negativamente no trabalho dela. Por isso, Roberta lida pessoalmente com tudo. Mas por um preço. Também é conhecida como a pessoa mais irascível e irritável em um raio de alguns quilômetros. Quem trabalha com Roberta tem de saber pisar em ovos caso não queira tirá-la do sério. A menor coisa pode arruinar seu dia e o de todos os outros também, como consequência. Certa vez, ela ficou aborrecida a tarde toda, porque o gerente regional de sua agência passou pela cidade e não a convidou para um almoço de negócios. Em outra ocasião, ficou mal-humorada porque a bateria de seu celular não carregava corretamente. Num outro dia, repreendeu com severidade um colega porque uma placa de vendido não fora colocada em uma propriedade no dia em que ela exigira. Quando um trem fez com que ela se atrasasse para uma reunião com um potencial comprador em uma propriedade, Roberta chegou a buzinar para o trem enquanto este passava, como se isso fizesse andar mais depressa, e depois reclamou sobre o acontecido a tarde toda no escritório. Os exemplos poderiam continuar,
Mas a questão é que Roberta, assim como tantos outros controladores, é uma pessoa muito irritadiça. Quando os controladores não conseguem as coisas do jeito que querem, você fica sabendo. Eles parecem não ter capacidade de aceitar as coisas como são. Desse modo, quando se deparam com oposição, ficam zangados, raivosos e mal-humorados. Coisas pequenas os irritam. A tampa suja de um vidro de ketchup, um carro estacionado do lado errado da garagem, uma lanterna fora do lugar onde deveria estar, e assim por diante. Para os controladores, tudo e qualquer coisa pode ser motivo para uma explosão de raiva. O exigente. Jenny, dê-me isso, gritou Dan, sua esposa. Quando ela se recusou a entregar seu salário conforme ordenado, ele gritou de novo. Frustrado por ela não ter reagido imediatamente ao seu grito, ele tentou arrancar o cheque da mão dela. Jenny o estava segurando com bastante firmeza e, antes que percebessem, o cheque rasgou. Ela estava cansada de acatar todas as ordens de Dan, e ele reagiu ao estilo característico de um controlador, exigindo. Muitos controladores são como Dan. A fim de conseguirem tudo do seu jeito, frequentemente apelam, insistindo e coagindo outras pessoas para que façam determinadas coisas. Tal como um sequestrador que tenta obter o resgate, os controladores mandam nas pessoas. Além de tentar controlar o salário, Dan, por exemplo, com frequência briga com Jenny para que ela faça seu cereal de manhã. Ele também insiste para que ela nunca toque no equipamento de som localizado na sala da família. Caso esteja assistindo a um jogo na televisão, Dan faz Jenny atender ao telefone em outro quarto, para que não o atrapalhe. Ele pode até mesmo exigir que Jenny vista determinada roupa quando vão jantar com amigos. Não há dúvidas de que Dan está no controle. Como um general da brigada controlando seus exércitos, o controlador costuma ordenar aos berros e espera que todos lhe obedeçam. Se você vive ou trabalha com esse tipo de pessoa, sabe como é depreciativo e humilhante às vezes. E, como Jenny, é possível que você já tenha tentado estabelecer limites a fim de parar de ser mandado. Mas isso não foi um impedimento para a maioria dos controladores, pois continuam em frente, comandando e exigindo. Eles colecionam comportamentos exigentes, esperando que isso os mantenha ainda mais no controle. O que o controlador não entende é o que Michel de Montaigne, escritor francês do século XVI, disse de forma tão eloquente: aquele que estabelece seu argumento com alarde e autoridade mostra que sua razão é fraca. O rígido. No hit de enorme sucesso na televisão Seinfeld, um dos episódios mais populares foi inspirado em uma situação da vida real. O nazista da sopa é sobre um homem mal-humorado que administrava um pequeno restaurante no qual os nova-iorquinos faziam longas filas do lado de fora para retirar pedidos de deliciosas criações de sopa feitas pelo cozinheiro. A dificuldade? Os clientes tinham de tolerar as regras rígidas desse controlador. Somente um cliente na loja por vez, fazer o pedido imediatamente, não apontar, não perguntar, pagar e sair. Se queriam desfrutar daquelas deliciosas sopas, era preciso agir conforme o que o homem dizia. E se não fizessem? Sem sopa para você, vociferava o nazista da sopa. Volte em 3 meses, completava ele. O episódio mexeu com os telespectadores porque todos nós conhecemos controladores que vivem com regras rígidas e que esperam que as sigamos. É até possível que conheçamos a sensação de querer o que um controlador tem a oferecer e de tolerar as exigências ridículas para conseguir, como no episódio da sopa. Minha esposa e eu, certa vez, contratamos um jardineiro que praticamente só falava em russo. Ele fazia um trabalho fora de série.
Não era possível encontrar uma erva daninha em nosso jardim se ele tivesse estado ali. Ele conseguia fazer coisas interessantes crescerem em nossas jardineiras e fez a trepadeira se enrolar em nosso muro do jeito que queríamos. As árvores em nosso jardim pareciam fazer qualquer coisa que ele mandasse. O problema? Ele nunca nos dizia quando apareceria para fazer o trabalho. Talvez na semana seguinte, ou no outro mês, talvez nunca mais. Nunca sabíamos. O pior é que ele poderia deixar um projeto pela metade e não nos dizer quando retornaria. Ele estava no comando de sua agenda, de modo que só trabalhava quando queria. Se tentássemos fazê-lo marcar uma data, ele rapidamente vociferava: não trabalhar desse jeito. Ele era rígido com isso. A maioria dos controladores rígidos é desse jeito. Possuem uma maneira de fazer as coisas própria deles mesmos. Eles podem ser tão inflexíveis quanto os sargentos responsáveis pelo treinamento dos soldados, tentando impor seus métodos a alguém. Querem que a vida aconteça de determinada maneira e não estão dispostos a abandonar seu sistema. Suas minúcias para preparar uma salada ou sopa, dirigir um carro, varrer as folhas ou fazer qualquer outra coisa não devem ser questionadas. Eles sabem o que é melhor para todos e permitem que os outros peguem as rédeas somente se o seguirem. O intolerante. Mais uma característica que constitui a lista das 10 principais dos controladores. A maioria dessas pessoas não está interessada em discussão. É como se elas fossem donas de toda a verdade e qualquer um que discorde delas simplesmente não sabe de nada. Elas não reconhecem que somente Deus é dono de toda a verdade. Acham que não precisam analisar os dois lados de uma questão. Sua cabeça já está feita antes mesmo de ouvir que há outro lado em um dado assunto. Logo, fecham os círculos para proteger suas opiniões e negam até mesmo tentativas de esclarecimento, de análise e de entendimento, sem falar em associações com pessoas que não enxergam as coisas exatamente como elas. Estou decidido e não mudarei de ideia, disse Ron a todos nós que estávamos sentados à mesa de reunião da diretoria, discutindo um item da pauta que tinha potencial para modificar a direção na qual caminhava a organização sem fins lucrativos que representávamos. Muitos de nós sentiam que a mudança proposta beneficiaria a organização, pois permitiria que as pressões financeiras diminuíssem ao mesmo tempo em que seria mantido o cerne da causa e a missão da organização. Porém, Ron, o presidente do conselho, não deu ouvidos a nada disso. Ele colocou um fim na conversa antes de ela sequer começar. Você não cogita ouvir alguns membros do comitê que estão estudando isso há mais de um mês? Pressionou um corajoso membro da diretoria. Li o relatório deles, disse Ron. Ouvi suas preocupações e as rejeitei. Eu já lhes disse o porquê. Próximo item. O zelo de Ron em manter a missão original da organização estava impedindo-o de enxergar como ela seria atingida e expandida caso estivesse aberto para ouvir opiniões diferentes das dele. Mas, como muitos controladores, Ron recusou. Além disso, deixou muitos de nós nos perguntando se nós e as nossas opiniões éramos necessários. Alguns dias após eu ter saído daquela reunião, um colega da diretoria me enviou uma nota triste, porém atenciosa, na qual citou o poeta inglês William Blake. O homem que nunca muda de opinião é como uma água parada, em que se proliferam os répteis da mente. Esse colega prosseguiu dizendo que estava demitindo-se, porque os pensamentos de Ron eram muito limitados e sua mente era muito fechada para que houvesse esperança de qualquer possível diálogo mais à frente. Infelizmente, muitos controladores fecham a mente antes de permitir que bons pensamentos entrem nela.
E, no final das contas, isso faz com que fechem o coração para pessoas que gostariam de ter um lugar em sua vida, se apenas houvesse espaço. Subtítulo: Classificação das 10 principais características do controle. Creio que a lista de características irritantes poderia continuar por um bom tempo. Contudo, em minha experiência e nas muitas entrevistas que fiz com pessoas que lidam com controladores, essas são as características que encabeçam a lista. Talvez você considere útil personalizá-las de acordo com a sua situação. Assim, utilize as seguintes escalas para determinar o quanto de cada uma o controlador presente em sua vida revela. A propósito, se você identificou mais de um controlador no teste do capítulo 2, classifique cada um com a seguinte escala, sendo de 1 a 5, sendo que 1 significa nada e 5 significa muito. Primeiro, nada obnóxio ou muito obnóxio. Segundo, nada obstinado ou muito obstinado. Terceiro, nada invasivo ou muito invasivo. Quarto, nada obsessivo ou muito obsessivo. Quinto, nada perfeccionista ou muito perfeccionista. Sexto, nada crítico ou muito crítico. Sétimo, nada irritadiço ou muito irritadiço. Oitava, nada exigente ou muito exigente. Nona, nada rígido ou muito rígido. E décimo, nada intolerante ou muito intolerante. Não há pontuação para essa escala. Ela é simplesmente destinada a dar-lhe mais consciência sobre como os controladores são. Ao identificar as características mais incômodas dos controladores presentes em sua vida, você estará mais bem equipado para lidar com eles. Você também saberá mais precisamente o que o irrita nessas pessoas. E essa consciência apurada é o primeiro passo no planejamento de sua estratégia pessoal para domar os controladores de sua vida. Talvez você também considere útil calcular a média dos números mais selecionados em cada uma dessas escalas, a fim de determinar com mais clareza onde essas pessoas se localizam em uma escala de controladores. Desse modo, some os números que você circulou e divida a soma por 10. Se o resultado for 1 ou 2, os controladores de sua vida são relativamente mansos. Se for 3, indica um grau moderado de tendências controladoras. 4 ou 5 significa que você conhece controladores que quase extrapolam o gráfico. Antes de prosseguirmos com estratégias específicas para lidar com controladores, creio ser importante retrocedermos um minuto e olharmos para outra questão crucial relacionada ao controle. Será que todo controle é ruim? É muito fácil reagir aos controladores que nos cercam e concluir que todo controle é ruim. Mas isso é verdade? Como seria nosso mundo sem controle ou sem autocontrole? Quando pensamos em controle no contexto dos comportamentos irritantes e controladores, podemos rapidamente perder a perspectiva e mandar alguém embora com a roupa do corpo, conforme o ditado. Não queremos fazer isso, mas sim entender a diferença entre o controle saudável e o excesso dele. Essas são algumas questões que analisaremos no próximo capítulo. Citações durante o capítulo. Pessoas egoístas são incapazes de amar as outras, mas também não são capazes de amar a si mesmas. De Erich Fromm. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Um ponto de vista pode ser um perigoso luxo se substituído por discernimento e entendimento. De Marshall McLuhan. Aquele que está disposto a julgar
considera até o açúcar azedo. Um provérbio alemão. Devemos lembrar-nos de que a crítica é tão inevitável quanto a respiração. De T.S. Eliot. Tenha consciência de que a rigidez aprisiona. De Madeleine Langley. O camelo nunca vê sua própria corcova, mas a corcova de seu próximo está sempre perante seus olhos. Um provérbio árabe. Um crítico é alguém que tem um olho bem aberto para falhas e um olho fechado para virtudes. De alguém anônimo. Um cínico pode deprimir e desanimar com uma única palavra. De Ralph Waldo Emerson. A rigidez corta as asas do futuro e, depois, critica-o por não voar. De Charles R. Swindoll. Fim do capítulo 3.